Efésios 5, e vai a palavra de Deus nos instruir acerca da família, dizendo o seguinte: sede submissos uns aos outros. Versículo 21. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquele que ele purifica pelo banho da água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo, toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isso com referência a Cristo e a igreja. Ainda em Efésios 6 fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejam felizes e tenham uma vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas os eduqueis na disciplina e no ensinamento do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo, ele vai instruindo como deve ser uma casa ordenada segundo a vontade de Deus. E essa palavra, ela parece ser muito estranha nos nossos tempos, os tempos tão modernos, né? Como é que São Paulo vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido? E ele vai explicando bem direitinho como é que tem que ser submissa, né? Isso deu uma polêmica tão grande para o Frei Gilson, né? Quem acompanhou. É uma polêmica enorme. Ele depois teve que explicar bem direitinho. E é preciso entender o que é esta submissão. Por exemplo, o que é esta submissão? Por exemplo, o que é a missão deste ambão da palavra, né? Aqui tem a missão que é sustentar. Aqui, por exemplo, o lecionário, no momento agora está segurando a Bíblia, né? Mas geralmente o lecionário está aqui, para que os leitores venham. Qual é a missão aqui do ambão? Sustentar. Só que tem algo que segura também o ambão. E é algo que sustenta a missão do ambão. Então está sendo o quê? Submisso. É algo que está abaixo para sustentar o quê? A missão.
para a gente entender. Para se ter algo que tem uma missão, tem algo que sustenta a missão daquilo. Quando se fala de submissão, não mostra de algo que está abaixo ou que é inferior, mas algo que está unido para sustentar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? É um apoio que sustenta. Por exemplo, quando fala que a mulher foi criada para ser um auxílio do homem. Um exemplo, tem uma oração da igreja que fala assim: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. É uma oração que se reza no ofício. Para quem participa do seminário, eu fui seminarista um ano, depois saí do seminário, problemas de saúde, né? Isso há mais de 10 anos atrás. E a gente rezava sempre isso, né? Nas laudes, na oração da manhã. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. A gente está pedindo Deus para ser o quê? O nosso auxílio. Então está querendo dizer que ele é nosso inferior? Mas ele não é um auxiliador? Nossa Senhora, ela tem o título de auxiliadora dos cristãos. Então, o título de Nossa Senhora é Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Então, quer dizer que Nossa Senhora é inferior a todos nós, não é isso? Concordam? Não. Sim ou não? Não. Então, o que existe é apenas o que? Diga comigo, burrice. Ou seja, a crítica feita a Frei Gilson só se chama o quê? Diga comigo, burrice. Burrice. Ou seja, o que ele falou não é que a mulher tem que ser uma escrava do homem e que ela é inferior ao homem, mas que os dois caminham junto numa missão. E que missão é essa? A missão de caminharem juntos para o céu. E numa casa existe alguém que deve estar à frente. Por exemplo, numa casa onde tem um homem e uma mulher. Quem deve estar à frente para defender a mulher? É o homem. Mas a mulher, ela deve ser o que na casa? A sabedoria emocional, a sabedoria que ordena as coisas, ou seja, cada um tem a sua missão. Não é a questão de quem é maior ou quem é menor, não é essa a briga. O homem só é o mais destacado quando é para ele brigar contra o mal para defender a mulher, somente nessa hora. Vocês estão entendendo? Ele é a cabeça. E, por exemplo, quando tem um perigo, é aquele que é a cabeça do exército que vai na frente para defender do perigo. Então, quando se fala que o homem é o cabeça da casa, está querendo dizer o quê? Que ele deve ter maior responsabilidade de defender a esposa e os filhos. Nunca deve ser entendido como algo para menosprezo. E esse texto é muito claro. Cristo é comparado ao que da igreja? Diga comigo, esposo. Esposo. E o esposo tem que fazer o que pela igreja? No caso aqui, Jesus. Ele fez o que pela igreja? Vocês ouviram o texto? Cristo morreu na cruz pela igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Cristo morreu por cada um de nós. Então, o esposo, ele tem que estar disposto a cada dia se sacrificar o seu tempo, a gota de cada suor, sacrificar a sua vida para santificar a sua família. O homem deve ser alguém que é o homem do sacrifício. Ou seja, a figura masculina é aquela que se identifica com quem? Com Jesus. Que se sacrifica por quem? Diga comigo, pela mulher e pelos filhos. Do contrário, ele é o quê? Diga comigo, um covarde. Isso é a missão do homem. Ser o homem disposto ao sacrifício.
Um homem que dá a vida pela sua mulher com alegria, com determinação. Que não fica aí encantado com as outras mulheres, enfeitiçado com a bebida, enfeitiçado com dinheiro, com jogos, mas ele sabe que tem a missão de levar os filhos para o céu, a mulher para o céu, e que não é com a força dele, é com a graça de Deus. Ele não vai idolatrar a mulher, não vai idolatrar os filhos, mas com a graça de Deus, ele vai continuar tendo amigos, ele vai continuar tendo trabalho, ele vai continuar tendo tudo normal que todo ser humano tem. Mas ele vai saber que tudo isso são meios para que ele possa caminhar para onde? Para o céu. E com quem? Com a família dele. A mulher, ela deve fazer o quê? Ela também tem a missão dela. Porque normalmente a mulher, ela tem essa grande graça de falar muito. A graça da mulher falar muito é algo pejorativo, ruim? Não. A mulher foi criada por Deus com essa graça de falar muito, porque quem geralmente fica mais em casa, mesmo que a mulher trabalhe, e ela tem a missão às vezes de trabalhar fora, hoje no nosso contexto, às vezes a mulher trabalha em casa e ainda trabalha fora, né? Trabalha 2 vezes. E o esposo deveria ter esse cuidado. Mesmo quando a mulher não trabalha fora, o trabalho dela em casa é pesado, sim ou não? Sim. E o esposo deveria entender e ajudar, né? Na medida do possível. Na medida do possível. Mas não dever da mulher. E deveria ter essa compreensão. E o que acontece? A mulher, ela tem essa missão de ensinar o filho, desde bebê, as coisas do dia a dia, as coisas da vida. Então, por isso, Deus já deu a graça da mulher sempre falar mais que o homem. Isso não é algo ruim, porque é próprio da criança ouvir a mãe. Então, desde o ventre, a criança já vai ouvindo a mãe. A mãe vai falando ali, né? E falando. Para quê? Para que o cérebro não atrofie. Imagina, se a criança não fala com a mãe, não ouve a mãe nunca, ela vai aprender como? Como é o mundo real? Não tem como. Se a mãe não tem a capacidade de se comunicar. Se a mãe, ela é ali a boca fechada direto. Alguém pode pensar, está errado, porque tem mães que são mudas, né? Porque sempre tem um engraçadinho, é ou não é? Mas a mãe muda vai dar um jeito de se comunicar com a linguagem dela, mas vai ter comunicação. Mas as mães sempre são mais o quê? Comunicativas, isso é o normal. Oséias, mas tem exceção. Exceção sempre confirma o quê? A regra. Não anula a regra. Então, falar muito é uma graça que a mulher tem. E os homens às vezes não entendem, né? Por que mulher sempre, às vezes, fala muito, né? Diga assim, falar muito. Falar muito. Para as mulheres. Para as mulheres. É uma graça. É uma graça. Foi dada. Foi dada. Para ela educar os filhos. Ela educar os filhos. Só que às vezes ela esqueceu que foi dada para educar os filhos, ela quer tratar o marido como se fosse filho dela, né? Às vezes dá problema. Quer tratar o namorado como se fosse filho dela. Aí o marido e o namorado tem que ter paciência, não tem que estourar, explodir. E tem que entender que faz parte do mecanismo da mulher querer desabafar. Às vezes ela nem quer que você entenda e, por exemplo, dê uma resposta. Apenas ela quer o quê? Que ouça. Ser escutada. Ela quer que você tenha na sua casa a pastoral da escuta, né? Lá no Pacajus tem a pastoral da escuta, né? Então você vai ser da pastoral da escuta nesse sem ser, né? Os homens. Então apenas escute. Ah, mas eu não entendi nada do que ela falou. Mas escute. Porque isso vai dar uma segurança para a mulher, né? Então a mulher, ela vai ter a alegria de até mesmo ouvir o marido, ser conduzida por um marido que ele parece com quem? Com Jesus. Mas o marido parece mais com